Hoje o vídeo será uma listinha de livros que eu li e eu amei. Eles estão disponíveis no Kindle Unlimited e lá pro finalzinho do vídeo também eu vou falar de alguns que eu ainda quero ler. Oiê, aqui é a Lily. Se você está aqui nesse canal e ainda não é assinante do Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá assinar e conhecer. Eu acho que são 30 dias grátis, se eu não me engano. E se você não gostar, você pode cancelar antes de cobrar no teu cartão. Todos os livros também que eu disser, vou deixar os links aqui embaixo para você ir direto para eles. O primeiro que eu vou falar é uma duologia, na verdade, então são 2 livrinhos. Eu já li há um tempo, acho que tem uns 6, 7 meses que eu li ele, mas nunca saiu do catálogo, continua lá. E sim, os 2 estão disponíveis no Kindle Unlimited, que é Um Estranho Sonhador e também A Musa dos Pesadelos. Vou deixar a capinha dos 2 aqui do lado passando. Essa é uma duologia de fantasia jovem, mas eu ouso dizer assim que é uma das melhores fantasias jovens que eu já li. Não tem cena de sexo, não pode ler tranquilamente. É realmente para jovens, não é aquela escrita jovem com um hot no meio, não. É realmente jovem, tá? É uma fantasia jovem. Aqui nós temos deuses que exploram os humanos e também nós temos guerreiros que querem se livrar dos traumas que esses deuses exploradores deixaram neles e na cidade deles, que tem o nome de Lamento. Sim, a cidade se chama Lamento. É um pouco estranho, mas depois se acostuma. Esse é o nome da cidade. Nós também temos um principal, que o nome dele é Laszlo. Ele é um bibliotecário e ele é fissurado nessa tal dessa cidade de Lamento e também na língua desse povo, então ele é um super estudioso e acaba tentando desenvolver ali o vocabulário dessa língua meio que morta, que só o povinho dessa vila, dessa cidade, que conhece essa língua. O resto do mundo ninguém mais sabe falar. Até que um dia ele vai descobrir a sua verdadeira origem. Sim, o Laszlo, ele não sabia de onde ele veio. E enquanto isso, ele fica ajudando o Lamento a se livrar de um serafim gigantesco de metal azul que tem em cima da cidade, fica lá flutuando em cima da cidade e tampa todo o sol e a cidade vive num breu. E também tem A Musa dos Pesadelos, né, que é a sequência e o último volume dessa duologia. E lógico que eu não posso falar nada sobre ela, senão eu vou dar spoiler do primeiro livro, então não tem como eu passar nada. A única coisa que eu vou dizer é que a trama, ela fecha bem nesses 2 livros. A autora explica tudo realmente do enredo ali bem direitinho, mas ela deixa uma pontinha solta, não necessariamente do enredo, mas do desenvolvimento de universo, onde ela pode fazer um prequel, ela pode fazer, sei lá, uma sequência, um spin-off, e ela consiga explicar mais ainda desse universo expandido, que eu acho que é possível, mas ela não lança livro, tem tempo. Inclusive, Lani Taylor, onde é que você tá? Onde se encontra? Ou que come? Onde vivem? Não sei. O próximo é uma HQ lindíssima, gente, é realmente muito bonita, que é Balada para Sophie, só que tá em inglês. Tá? A única versão disponível é em inglês. Eu não tenho o costume de ler em outra língua, mas como é quadrinho, eu consigo ler. E não tem também umas palavras rebuscadas e difíceis de entender, tipo, ai, como eu sou chique. Não, é bem tranquilinho. Eu consigo entender quase tudo que tá ali, mas tem algumas palavras que realmente eu não sei o que significa. Mas eu procuro no tradutor e a história só vai. Muito facinha de ler. Eu li ela no PC por causa das cores, tá, gente? Ela é uma HQ colorida, porque eu não sei vocês, mas pra mim não faz sentido eu ler uma HQ colorida no Kindle, que é uma tela em preto e branco. Pra mim ela perde toda a beleza da pintura da história e realmente o que o artista quis passar ali naquele desenho. Sério, gente, ela é linda. Não lê no Kindle. Instala o aplicativo no seu tablet, que você pode ler pelo aplicativo ou também pelo computador. É só entrar na Amazon e clicar lá em ler agora, que ele abre uma nova guia realmente no seu navegador. Sério, não lê no Kindle, que senão você vai perder toda a experiência que o autor quis passar sobre as cores que tem ali naquela história. Essa HQ conta a história de uma jornalista que vai entrevistar o Julian, que é um pianista extremamente famoso ali na Europa. Ele já tá velho, tá? E ele se tornou um velho amargurado com a vida, ele não tem mais expectativa nenhuma, ele só fica esperando os dias deles passar até a vida dele acabar. Ele não dá entrevista pra mais ninguém há um bom tempo, só que dessa vez ele resolve sim dar a última entrevista para alguém e que dessa vez ele vai falar toda a verdade sobre a carreira e também sobre a vida pessoal dele, que se mistura com a realidade da Europa da época, que se passa mais ou menos ali na Segunda Guerra Mundial, onde tem aquele partido com o cara do bigodinho, sim, eu não posso falar o nome, e como essa guerra destruiu a vida dele, mesmo ele não sendo parte de um dos grupos que estavam sendo perseguidos, ainda assim ele foi extremamente prejudicado. Enfim, é uma HQ belíssima, belíssima mesmo, tocante e que passa uma ficção histórica bem de leve, tá? Não é aquela ficção histórica muito bem embasada. Eu gostei bastante e quem sabe quando tiver uma promoção aí eu compro a edição física da Pipoca Nanquim,
que é linda, realmente linda. Antes de eu ir pro próximo, vou pedir pra você que tá aqui no vídeo, que ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os vídeos novos que virão por aí e deixa seu like também, que ajuda bastante. Agora bora pro próximo, que sim, gente, agora chegou a vez de eu panfletar um dos meus livros favoritos. Demorou, mas eu não ia deixar passar. E logicamente é Flores para Algernon, que também não sai do catálogo do Kindle Unlimited, eu não sei porquê, mas ele tá sempre lá. Já fiz um vídeo de resenha desse livro e foi esse vídeo o primeiro do canal, então não assistam, tá complicado aquele vídeo, uma coisinha bem estranha, mas enfim, Flores para Algernon é escrito pelo ponto de vista do Charlie, um homem que tem deficiência intelectual e que aceita passar por uma cirurgia e um experimento científico também de aumento de QI, que, como ele mesmo diz, é para ele ficar esperto igual a todo mundo que tá em volta dele, que é extremamente esperto, e ele que é burro. Ele fala com essas palavras. E sim, o experimento logicamente dá certo, que senão não teria história, ele fica inteligente e enquanto ele vai ficando cada vez mais inteligente, ele percebe o bullying que ele sofria na mão de todo mundo que se dizia amigo dele e colegas de trabalho, coisas do tipo. Todo mundo que se dizia família tratava ele super mal, fazendo chacota com a cara dele como se fosse engraçado. E ele também vai se lembrando dos maus tratos que ele sofreu na mão da mãe dele, da irmã e também dos vizinhos ali quando ele era criança. Não é um livro muito feliz, tá? Já vou deixando claro, não é um livro muito feliz. Ele fala muito sobre essas piadinhas que ele era obrigado a ouvir e sobre os abusos que ele sofria durante toda a infância, e também ele adulto e todo mundo chamava ele de retardado e de coisas piores. Retardado é o menos pejorativo que chamavam ele. É 5 estrelas, é favorito, eu preciso reler essa história porque ele é muito bom. E eu, sério mesmo, chorei litros lendo esse livro. Eu preciso comprar a edição física porque eu não tenho, eu só li no Kindle Unlimited. É da Aleph, capa dura, lindíssima. Em algum momento eu compro só pra deixar ele aqui de enfeite na minha estante, realmente pra ser meio que meu troféu de um dos meus livros favoritos da vida. E sim, eu ainda tenho a mesma opinião. Se você leu Flores para Algernon e você não chorou ou você não gostou, você não se comoveu com a história, você não tem coração. O próximo livro é um pouco polêmico, porque ele é 880, todo mundo ama ou todo mundo odeia, que é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. É uma releitura que conta o mito do Aquiles, o semideus, e do Patroclo, que é o seu companheiro. Já falei sobre esse livro em outros vídeos aqui no canal, e por isso eu não vou me estender tanto, tá? Eu só vou dizer que é uma história trágica, ela começa e termina trágica. Assim como todos os outros mitos gregos, a autora ela não tenta romantizar nada, tá? E muitas vezes também ela não troca a história como ela foi contada, ela faz realmente um reconto. E eu entendo que não é um tipo de escrita que vai agradar a todo mundo, não funciona com todo mundo, mas eu adoro. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo mais sobre ele pra eu não ficar aqui me estendendo muito. Outro livro dessa mesma autora que eu gostei bastante, na verdade é uma novela ou é um conto, não é tão grande assim, que é Galateia. Também uma releitura do mito aqui de Pigmalião. Eu sempre acho o nome desse cara estranhíssimo, mas é isso, Pigmalião. Ele é um escultor que se apaixona por uma de suas obras, que é a Galateia. Ela ganha vida pelas mãos da deusa Afrodite e na releitura de Madeline ela se casa com Pigmalião e a partir daí a autora toma um viés sensível e feminista da desejada pureza que a sociedade tem e da subserviência que a sociedade espera de todas as figuras femininas que tem ali nessa história. É, como eu disse, um livro bem curtinho, mas que ele toca na ferida, assim, como as mulheres elas eram retratadas naquela época e não somente retratadas como eram a vida delas nessa época, e até mesmo Afrodite, que é uma deusa feminina, deu Galateia como um objeto de satisfação para o escultor que esculpiu a Galateia. Ela simplesmente fala, dá vida e fala, toma, faz o que você quiser com essa daqui agora. Sei lá, as coisas gregas têm uma coisinha um pouquinho estranha às vezes. E já que eu tô falando dos livros da Madeline, vou falar agora de Circe, que ela também fez uma releitura do mito da Circe grega, que é essa mulher, a Circe. Ela foi extremamente subestimada, acusada e exilada em uma ilha pelo seu próprio pai. Gente, os mitos gregos eram cada loucura. E que lá dessa ilha ela nunca mais poderia sair. Então, sim, era o exílio eterno. Isso tudo porque a Circe era acusada de bruxaria, tá? Mesmo entre os deuses, ser bruxa era vista como errado. A Circe, ela cresce, ela recebe visitantes nessa ilha, porque pessoas poderiam ir lá, mas ela que não pode sair. Ela se torna uma mulher completamente revoltada, e com razão, né, gente? Ela não fez nada de errado e o pai dela simplesmente taca ela numa ilha e fala, então, te lasca. E ela fica com essa parte de revolta
até que ela começa a aceitar essa nova realidade dela. E logo depois dessa aceitação vem o passo que ela só pensa que aquela vidinha de exilada não é mais o suficiente e que ela quer muito mais do que viver naquela ilha esperando que as coisas caiam do céu, basicamente. De todas as 3 histórias dessa autora, essa é de longe a que eu mais gosto. Eu não conhecia de fato o mito de Circe, mas depois da releitura dela eu tenho vontade de conhecer um pouquinho mais o conto real, digamos assim. Agora serão os que eu quero ler, e como eu sou uma piada pro universo, são todos os primeiros livros de série, porque eu tô achando que tem pouca série em andamento. A primeira que eu vou falar é Skyward. É uma outra série também pelo Brandon Sanderson, e essa ela é publicada pela Planeta Minotauro, e pelo que as pessoas falam, é uma história de space opera. E só por esse motivo eu peguei, porque eu tenho muita vontade de conhecer a escrita do Sanderson, sem ser por um livro de fantasia, e tá no Kindle, né, gente? Eu não preciso comprar o livro físico pra saber se eu vou gostar ou não. Aí talvez o segundo volume. Confesso que eu não sei nada da sinopse e eu prefiro assim pra eu não criar mais expectativas do que eu já tenho, porque a expectativa já tá alta por eu ter gostado do Caminho dos Reis desse autor, então eu já penso que qualquer coisa que ele escrever vai ser maravilhosa. O pouco que eu sei, pra dizer a verdade, é que será uma quadrilogia. O segundo volume, que é Starside, já saiu aqui no Brasil, já foi lançado, e o 4º e último volume será lançado na gringa em novembro desse ano, se eu não me engano, mas eu tenho certeza que é ainda nesse ano. Quem sabe aí a Planeta resolve trazer o 3º volume e talvez no ano que vem ela lance o 4º e último? Não sei, porque o Starside não tem tanto tempo assim que saiu, tá? O próximo que eu vou falar agora é só porque eu babo nessa box, pra dizer a verdade, não é nem porque, nossa, é uma história maravilhosa e eu preciso conhecer. Não, é porque toda vez que essa box entra em promoção, eu penso seriamente em dar o meu dinheiro pra Amazon, que eu estou falando de Uma Chama Entre as Cinzas, mas pra eu não ser consumista novamente, eu vou pegar o primeiro livro emprestado e se eu gostar, aí eu escolho comprar a box inteira de uma vez na Amazon. Essa é uma fantasia bem famosa e gira em torno de um império totalitário, onde a principal é uma escrava, se eu não me engano, e que ela se alia aos rebeldes para resgatar o irmão dela, que foi preso por esse tal desse império, injustamente, tá? Foi preso injustamente, não sei também, vai que pra ela é injustamente, não sei. Ela se infiltra nessa tal dessa academia militar, e a história de fato vai começar a partir do momento que ela se infiltra no poder. E eu acho que seria meio que pra destruir de dentro pra fora, algo nesse sentido. Eu tenho uma impressão de que eu vou amar a principal desse livro, sei lá, ela me passa aquela vibe de principal fodona, ao invés daquela principal sonsinha que geralmente tem vários livros de fantasia. E por isso tá na lista pra ontem. Esse que eu vou falar agora eu quero ler, mas ao mesmo tempo eu tenho uma crise de ansiedade só de pensar, que é Outlander. Eu olho pra essa saga e ao mesmo tempo que me dá muita vontade de ler, me dá um desespero. Gente, é gigante, é gigante. Já tem 9 livros publicados e a autora ainda não terminou essa história. E cada livro tem mais de 1000 páginas. Só me faz imaginar que essa história, ela tá se estendendo demais e que provavelmente ela deve ter barrigas na história, tipo, coisas que não precisavam estar ali pra fazer sentido. Não sei, é a impressão que me passa. Logicamente eu não li. Mas eu tenho curiosidade por ser uma ficção histórica, com viagem no tempo, e sei que também tem um drama, ou seja, tem tudo pra ser um favorito meu, mas, cara, pra que tanto livro? Sério, perdeu a mão. A autora perdeu a mão. Não tem pra que ter 9 livros e ainda não ter acabado. O último que eu vou trazer, eu já comentei nele em outro vídeo, que foi séries que eu quero ler esse ano, que é A Companhia Negra, uma trilogia, e os 2 primeiros já estão disponíveis no Kindle Unlimited, só o 3º que não tem. Ela fala sobre um reino que é tomado por rebeldes e tem uma companhia de mercenários que estão ajudando a ex-governante a retomar o poder, mas esses mercenários estão se virando contra essa tal dessa ex-governante e pensando seriamente em apoiar os rebeldes que estão no poder agora. Eu não sei muito bem o que esperar dessa série, apenas que ela é uma fantasia épica e não é muito novo, então eu também não conheço a autora, eu não conhecia as capas, eu não conhecia nada. Tô meio que dando uma carta branca aí pra quem sabe ser uma série legal, não sei, tem os 2 no Kindle Unlimited e por isso eu vou meio que me arriscar a conhecer essa nova história. Obrigada por ter assistido até aqui, não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba. Beijo e até o próximo vídeo.